Olá, seja bem-vindo ao meu canal e está preparado para a aula de hoje? Hoje eu vou falar sobre coesão e coerência textuais. Então, para começar, o que vamos nos lembrar? A partir do texto é que surge a teoria sobre coesão e coerência textuais. Esse assunto está totalmente interligado. Então, coesão e coerência sempre andam juntas na análise do texto. Por quê? A coesão refere-se à estrutura do texto, à ligação lógica entre as palavras do texto, a partir de elementos formais. Para que um texto seja coeso, ele tem que apresentar conectivos que estabelecem de uma forma coerente a relação entre as frases no texto. Então, que tipos de conectivos podemos utilizar para criar a coesão no texto? Podemos usar conjunções, preposições, artigos, pronomes e advérbios. Esses elementos, esses conectivos vão permitir que você passe de uma informação para outra, que você construa o seu texto de uma forma coerente. A coerência diz respeito a você apresentar as informações em uma sequência lógica. Você vai fazer uso de ideias em sequências lógicas. Você se preocupar em ter coerência, em apresentar essas ideias de uma forma sequencial e razoável, vai permitir que você evite as repetições. Então vamos ver um exemplo de como eu posso fazer uma sequência que apresenta elementos de coesão, que seriam os conectivos estabelecendo as relações entre as frases na oração, e coerência, apresentação das ideias em uma sequência lógica. Veja esse exemplo. É consolador para os telespectadores quando as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. Da mesma forma, é alentador para quem trabalha em redação conviver com gente atraente em meio ao circo de horrores que consomem o dia a dia. Mas quem está sob um rosto bonito ou um corpo desejável enfrenta preconceitos e constrangimentos em dose equivalente aos galanteios e gentilezas que, supõe-se, são privativos da formosura. Observamos que o autor utilizou conectivos para estabelecer relações entre as orações. E quando a gente observa aqui, nesse primeiro período, nós temos o quando ligando as duas orações. E em sequência vamos tê-lo da mesma forma, dando a sequência a uma ideia. A seguir usa o que mais e o que novamente. O uso desses conectivos permite o quê? Que você faça uma leitura contínua do texto, não haja dúvidas sobre o que você está lendo e acaba se tornando uma leitura suave e clara sobre o assunto, evitando-se também repetições. Esse parágrafo é um ótimo exemplo de um texto com conectivos, estabelecendo relações de coesão e coerência textuais. Então, o que você tem que se lembrar sobre coesão e coerência textuais? De uma forma bem simples. A coesão vai envolver os conectivos que você vai utilizar para estabelecer as relações entre as palavras ou entre as frases dentro de um texto. E a coerência vai envolver a relação de ideias estabelecidas pelas frases presentes no texto. Esta apresentação de ideias deve seguir uma sequência lógica para que o seu texto realmente tenha uma coerência. Então, o que você vai se lembrar? O meu texto apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão de ideias. Se ele apresenta isso, ele é um texto coerente. Ele evita repetições, ele apresenta conectivos adequados, estabelecendo as relações entre as orações e as palavras dentro do texto. Então ele está sendo o quê? Um texto coeso. E agora vai ficar uma dica muito importante para você. Além do texto ele apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão de ideias para que ele realmente seja coerente e apresente o desenvolvimento de ideias de forma lógica, ele também tem que apresentar dentro de cada parágrafo coerência. Com o quê? Com a apresentação da sua ideia inicial dentro de cada parágrafo. Se você pensar que cada parágrafo apresenta também uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão de uma ideia básica, isso vai te permitir desenvolver um parágrafo de qualidade. Então, se o seu texto apresenta parágrafos
que apresentam ideias claras, bem desenvolvidas. E o texto como um todo também apresenta a introdução, desenvolvimento e conclusão de ideias. Você tem um texto que apresenta coerência textual. Bem, eu falei de uma forma bem simples, direta, para que você entenda o que são os elementos de coesão e elementos de coerência textuais. Dúvidas você deixa aqui embaixo para mim que eu vou responder a todas que vocês colocarem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para me ajudar aqui no canal. Obrigada por você estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.